recebendo aqui no nosso estúdio o doutor Alexandre Amato, que é cirurgião vascular e vai conversar conosco sobre varizes e vasinhos. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Tudo bom, boa tarde. Prazer recebê-lo aqui, viu? Prazer é todo meu, eu que agradeço. Tem pra todo gosto, tem gente caçando Pokémon, mas o que a gente não pode fazer é ficar mal informado quanto à saúde, né, doutor? Com certeza. Eu achei interessante o tema realidade aumentada. Você estava falando sobre a realidade aumentada e é uma coisa que a gente tem usado muito na medicina. É fantástica, né, a tecnologia? É fantástica. E no tratamento das varizes está sendo aplicado a realidade aumentada. É muito interessante. Porque às vezes é muito pequenininho, é muito ruim para enxergar exatamente, né, doutor? Exatamente. Nós temos veias que são muito superficiais, fáceis de ver e que incomodam as mulheres, mas por baixo dessas veias nós temos outras que são um pouquinho maiores, mas não são tão visíveis, e elas são como a raiz, que nutre o problema. Então a gente usa a realidade aumentada, é um aparelho que capta a projeção infravermelha e projeta na pele do paciente o desenho da anatomia da veia do próprio paciente. Isso já aqui no Brasil, doutor? Já. Fantástico. Isso a gente já faz há um bom tempo. Há quanto tempo, mais ou menos? Eu uso já no consultório há mais de 6, 7 anos. A realidade aumentada já é uma realidade, já né? Já é uma realidade pra gente, já é uma realidade. Então, quando a gente projeta a imagem da anatomia no paciente, a gente consegue tratar olhando o paciente e olhando a anatomia dele. Então, a precisão é incrível. Eu achei interessante que calhou de ser o mesmo assunto. Fazer essa ligação, né? Doutor, eu vou perguntar mais então sobre esse assunto. Mas antes eu queria entender um pouco sobre qual é a diferença entre varizes e os vasinhos, como a gente costuma falar. Ok. Então, varizes é uma doença que tem várias classificações, né? A primeira fase das varizes são os vasinhos. Eles são chamados de teleangiectasias. São aqueles vasinhos fininhos e superficiais, vermelhinhos, azuis, que incomodam as mulheres. As veias um pouquinho maiores são chamadas de reticulares. Além disso, quando são maiores ainda, aí são as varizes. São veias dilatadas e tortuosas, visíveis a olho nu. Então, os vasinhos seria a classificação, a primeira classificação da doença venosa. Varizes já é a segunda classificação. Na classificação vai de 1 a 6. Sendo a 6 é a catástrofe, é a fase final da doença. Quando a gente está falando de varizes e vasinhos, a gente está falando das primeiras categorias. Doutor, vamos entender os motivos? Eu queria saber se fatores genéticos ou alguma coisa que a gente faz, a gente ouve falar muito de salto alto, anticoncepcional no caso das mulheres, ou até mesmo peso, isso tudo influencia? Tudo isso tem uma influência com pesos diferentes. O principal, sem dúvida nenhuma, é o fator genético, né? A gente carrega a genética dos nossos pais e isso não tem como mudar. Não existe nenhuma terapia genética. Vamos mudar o nosso gene para parar de apresentar a doença venosa. Mas existem os fatores de piora. Então, o sedentarismo, a obesidade, usar o salto alto não necessariamente causa varizes, mas ele pode causar os sintomas da varizes. Então, quem usa salto alto por muito tempo pode sentir dor, inchaço, um peso nas pernas, e isso às vezes nem está relacionado com uma doença venosa, mas tem os sintomas muito parecidos. Então... Doutor, quando a gente pensa em veias entupidas, logo a gente pensa em comer gordura, em comer bobagem. Isso pode agravar de fato no caso das varizes? Das varizes, não. Comer gordura, comer bobagem, estar acima do peso, não controlar o colesterol, tudo isso causa deposição de placa nas artérias, que são os vasos que levam o sangue para a nossa periferia. Os vasos que trazem o sangue de volta para o coração são as veias. Então, quando a gente fala de gordura, a gente normalmente está falando das artérias. Quando a gente fala de veia, não é o problema principal. O que pode acontecer e que muitas vezes assusta as pessoas é a trombose, né? A trombose venosa, que é a formação de um coágulo dentro dessas veias, obstruindo o retorno venoso. Esse coágulo, quando fica ali parado, é um problema local, tem que ser tratado, tem que ser rápido, não pode enrolar. Mas o problema maior é quando esse coágulo desprende e vai até o pulmão. Nessa situação ocorre uma embolia pulmonar, que é gravíssimo. E muitas vezes pode até levar à morte, não, doutor? Sim, a embolia pulmonar pode. Doutor, especificamente sobre desde os vasinhos até as varizes, explica um pouco pra gente quais podem ser as complicações para a saúde com relação a isso. Ok.
Então, quando a gente está falando das primeiras categorias aí da doença venosa, pode ter sintomas, então dor, inchaço, sensação de peso, às vezes formigamento, algumas pessoas têm cãibra, a síndrome das pernas balançantes, né, ficar balançando a perna, pode ser até um sintoma de doença venosa. Além disso, a doença pode começar a causar danos na pele e no subcutâneo, que é o tecido embaixo da pele. E isso pode causar um endurecimento da pele, manchas e até a abertura de feridas. Essas feridas são a fase final da doença, que seriam as úlceras venosas. Nessa fase, existe tratamento, mas o tratamento já é mais complicado. Então, por isso, o ideal é sempre tratar antes, no início da doença. Doutor, muitas mulheres, principalmente, eu sei que também pode acontecer com homens, mas eu acho que quando a gente está falando do começo, dos vasinhos, a questão estética muitas vezes incomoda as mulheres demais. Ainda que a mulher não sinta, ou mesmo o homem, não sinta dores, mas comecem a aparecer esses vasinhos e se perceba um aumento que está incomodando ali na estética, apesar de não estar incomodando com dores e tudo mais. Vale procurar um médico? Vale já começar a tratar? Deve. Eu vou explicar por quê. As mulheres chegam antes no médico exatamente por causa do problema estético. Então, o que me incomoda é esse vasinho. Passa no médico e acaba identificando um problema maior que tinha atrás e que ela não percebia. E aí a gente trata no início da doença. Os homens nem sempre estão preocupados com a estética. E eles demoram um pouquinho mais para chegar no médico. Então, mais frequentemente, as mulheres chegam no início da doença, na categoria 1 e 2, os homens acabam chegando na categoria 3 e 4, ou seja, chegam mais tarde. Porque eles só vão por conta da dor mesmo, né? Porque por conta da estética dificilmente o homem vai, né? Isso quando não vem arrastado pela esposa. Com dor, mas ainda assim arrastado, e falando que não está sentindo nada. Não, tá tudo bem, isso aqui é bobeira. Isso porque acostuma. Como é uma doença de uma evolução muito lenta e progressiva, o nosso cérebro, para não ficar sofrendo o tempo todo, ele se acostuma com a dor e a gente para de sentir, porque não é uma dor aguda, é uma dor crônica. Então, é interessante como a pessoa fala, não, eu tô com aquela minha dor, né? A pessoa fala assim, às vezes, né? Trabalhei o dia inteiro. Fiquei muito em pé. Como que minha perna não vai doer no final do dia? É normal, mas não é normal. Doutor, eu queria entender sobre o risco da automedicação. Quando a gente fala de varizes e vasinhos, a gente tem até algumas propagandas falando sobre use isso, use aquilo. Com exceção daquilo que é totalmente natural, agora eu estou pensando em medicamentos, a gente tem que tomar muito cuidado, não tem? Muito. Na automedicação, para tudo, não só varizes. Eu vou falar das varizes, mas a automedicação área, né? É perigosa para tudo. Existe muita medicação natural para varizes e elas funcionam atuando no sintoma, não na causa. Então, primeiro que não existe remedinho milagroso que vai fazer as veias desaparecerem. O que existe são medicamentos que diminuem o sintoma. Então, pode melhorar um pouquinho a dor, melhora um pouquinho o inchaço, mas não trata a causa. E aí a pessoa pode estar se auto-enganando. Aliás, na verdade, eu imagino, até o senhor me corrija, que a doença pode até evoluir, porque a pessoa vai, passou minha dor, eu vou continuar tomando isso aqui. Exatamente. E aí acaba chegando no médico mais tarde. E se tivesse vindo antes, talvez o problema fosse mais fácil e menor de tratar. Mais rápido até, mais rápido, menos invasivo. Doutor, e aqueles... falando em invasivo, tem muitas perguntas para fazer. Me dá até um negócio aqui pensando nas varizes. E aquelas que a gente vê comuns em algumas pessoas, depende da faixa etária, às vezes em homens também, que são grossas e parece que você sente ali pulsar quando a pessoa fala que está com dor. Meu Deus, me dá uma agonia. Fala pra gente sobre isso, doutor. Essas são as veias varicosas. Essa já é a classificação de 2 para cima. Às vezes verdes até, né, doutor? Sim, sim. Essas aí... o interessante de varizes é que é uma doença muito prevalente, muito frequente. Muito. Se você não tem, você conhece alguém que tem, né? Então, qual que é o bom disso? Que tem muita gente estudando o assunto. Então, existem muitos tratamentos atuais. Então, quando eu falo, esse tratamento pode ser feito, mas existem alternativas. Então, a gente tem que conseguir unir o desejo do paciente com o objetivo dele e com a necessidade. É o que ele quer, não é só o que ele quer, é o que ele precisa, o que ele pode.
Pode concluir, e o que doutor. ele deve fazer, né? Eu vou abrir aqui para ver se tem perguntas. Você entra na nossa página, facebook.com/Jaqueline Stefano, e deixa aqui sua pergunta para a gente. Estou só conectando e queria entender então um pouco sobre tratamentos. Doutor, a pessoa que chega no começo, às vezes até vai, portanto, pela questão estética e já começa a tratar. Como a pessoa que chega aí, de repente, nesse grau 5, como o senhor cita pra gente, os tratamentos são muito diferentes? Muito, muito. Na primeira fase, que são os vasinhos, são as telangiectasias, é uma fase mais estética. Então, existem vários tratamentos atuais, como a escleroterapia, injeção de glicose, injeção de vários medicamentos esclerosantes. Eu queria falar de um tratamento específico, que é o CLACS. CLACS é o criolaser associado à crioglicose. Então, eu pego duas técnicas de escleroterapia, que são de baixo risco e com um poder não tão alto de esclerosar. Mas na hora que eu uso os dois, eles acabam se multiplicando. Então, intensifica o poder. Então, na hora que eu faço um tratamento com o laser em cima dessas veias, associado com a escleroterapia, a gente começa a ter resultados melhores com menos risco. Então, é assim, as diversas técnicas existentes apareceram nas últimas décadas e agora a gente está estudando como que a gente vai associar essas técnicas para conseguir ter um resultado melhor, mais rápido e atingindo o objetivo da mulher, ou do homem também, né? Resolvendo tanto o problema estético como o problema da doença também. Então, quer dizer, a doença para de evoluir, além de tudo, a mulher, principalmente, eu falo, porque a questão estética conta muito pra gente, se livra daquelas varizes que muitas vezes a mulher deixa de usar saia, às vezes fala, não gosto mais de ir pra praia, não gosto de usar vestido. Impressionante como isso interfere, né, doutor? Exatamente. Tem gente que vem no inverno pedindo, assim, meu objetivo é ir na praia no verão. Uau. Ok, vamos então bolar um plano, uma estratégia de resolução. Porque isso também é verdade. As pessoas acreditam que, eu vou no médico e vai ser uma pílula milagrosa que resolve, ou um evento que a gente desenvolva e que vai desaparecer tudo. Muitas vezes tem que ter uma estratégia por trás. A gente trata primeiro a doença maior, depois a doença menor, depois a parte estética. E o que dá para fazer junto a gente faz, mas muitas vezes são eventos diferentes e separados que precisam acontecer para ter um resultado bom. Se uma mãe e uma filha vão com idades diferentes, o médico pode optar por tratamentos completamente diferentes, né? Pode. Pela resposta de uma Mas e aí outra. tem um outro aspecto. Quando é mãe e filha, a genética é parecida. Então é mais ou menos o mesmo tratamento, né? Eu já operei várias mães de filhas no mesmo dia. Legal. Uma fala, não, eu vou, te dou coragem e a gente vai junto, né? Doutor... Mas tem outro aspecto também. Porque uma não quer cuidar do pós-operatório da outra, né? Pronto, aí ela já se livram as duas, coloca os homens de casa para ajudar, né? Boa, doutor, que se a minha filha fizer, eu vou ter que cuidar. Se a minha mãe fizer, eu vou ter que cuidar. Já faz junto. Doutor, dói muito pensando nessa primeira etapa? Não, é um procedimento relativamente indolor. Não é invasivo esse, então? Não. É tudo transdérmico, né? A escleroterapia com glicose, que é injeção, é uma injeção dérmica. O que tem nela? Só por curiosidade. Existem várias substâncias esclerosantes. A mais utilizada no Brasil é a glicose hipertônica, que é pela alta osmolaridade, ele acaba destruindo o vaso. Mas existem diversas outras, como polidocanol. Isso aí da injeção não dói não, doutor? Então, primeiro, depende da mão de quem está aplicando. Quando você aplica no vaso, geralmente é o próprio médico que faz isso? É para ser o médico, né? É para ser, né? A gente está falando aí com o Brasil inteiro, a gente sabe que às vezes... Exatamente. O problema de outras pessoas fazerem é que elas não vão estar preocupadas com a doença atrás. Não é só estética, o médico quer tratar a doença, né? A gente foca em tratar a doença e depois resolver a parte estética. Outras pessoas que não têm esse foco na doença vão ficar fazendo a escleroterapia seguida sem tratar a doença e não vai resolver o problema estético. Pode voltar, no caso? Vai voltar, não é pode. Se não trata a doença, vai voltar. Então, é por isso que eu acho importante. Mas a glicose, quando aplicada, ela é aplicada em vasinhos bem superficiais, a agulha não chega nem a entrar a pontinha dela inteira, ela fica metade para fora. Quando bem aplicada, ela é bem suportável. Sem anestesia. Existe a crioanestesia, que é muito legal. A crioanestesia é um ar gelado
que a gente joga em cima da pele, e esse ar gelado a menos 30, menos 20 graus, ele vai enganar o seu cérebro. Seu cérebro vai sentir frio naquele local, mas ele não consegue diferenciar o frio da dor. Ele fica com aquele friozinho, mas não compreende o frio a dor. De alguma forma vai dissipar ali no atendimento do cérebro o frio, exatamente. Né? A dor. E na hora que a gente usa o laser, aí essa crioanestesia tem duas funções. Abaixar a temperatura da pele, para não queimar a pele, além de causar essa analgesia ou falta de não sentir dor pela temperatura. Doutor, tem várias perguntas chegando. Ó, Daniela, de Vitória da Conquista, na Bahia. Dani, obrigada pela sua participação, um beijo. Ela fala que ela começou a malhar e depois começaram a aparecer alguns vasinhos nas pernas dela, que ela não pegava muito peso. Pode ser a causa? Puxa, essa pergunta é muito frequente no consultório, muito. O exercício físico, em primeiro lugar, exercício físico é bom para quem tem varizes, tá? Nunca eu vou falar pare com exercício que vai aparecer vasinho. O que pode acontecer é que com o exercício físico ela diminui a primeira camada de gordura da pele. E aí começam a aparecer mais vasinhos que muitas vezes já até estavam lá. Então, quando a gente perde essa camada que estava escondendo os vasinhos, eles vão aparecer. Então, na verdade, só deixa visível aquilo que já estava lá. Exatamente. Alguns exercícios isométricos em que é feito muita pressão, muita força, mas aí eu estou falando de exageros, pode aumentar a pressão nesses vasinhos e acabar fazendo aparecer um ou outro. Que deve acontecer apenas com atletas ou pessoas que estão querendo pegar muito pesado, né? Eu acho que é um pouquinho diferente. Acontece em quem tem a genética para isso. Entendi. Quem não tem genética, não pode vai pegar acontecer. O peso que for, que isso não vai ter relação, né? O fator principal é sempre a genética. Ou a doença secundária, né? Quem tem varizes por conta de uma outra doença que teve antes. Por exemplo, se você tem uma trombose hoje, daqui a anos, ou às vezes décadas, você pode ter uma doença varicosa por causa da trombose. Mas aí é muito mais grave. Aí é outra categoria. Doutor, e fala um pouco mais pra gente sobre os tipos, então, de tratamento que existem. Conta pra nós. A gente estava falando aqui dos vasinhos, que já são tratados a doença e a questão estética. Vamos evoluindo um pouco para as outras fases. Ok, não posso deixar de falar do tratamento conservador, né? Não vamos operar. A melhor cirurgia é aquela que a gente consegue evitar, né? Gostei dessa frase. O tratamento conservador é tratamento clínico. Existe tratamento clínico. Então, existem esses medicamentos sintomáticos, quando bem prescritos, associados à meia elástica, que também deve ser prescrita pelo especialista. A meia elástica, ela comprime o sistema venoso superficial, direcionando o fluxo venoso para o sistema venoso profundo. E isso tira os sintomas e, entre aspas, aí estaciona a doença. Ela não vai progredir. Só que não tem melhor estética. Então, por isso, eu sempre comento com os pacientes, existem os dois tratamentos. Você pode partir para o tratamento conservador, mas se tem um desejo estético, a gente vai ter que ser um pouquinho mais invasivo, porque a meia elástica não vai resolver a estética. Resolve a doença, resolve o sintoma, ou pelo menos melhora, né? Então, dependendo da faixa etária, se a pessoa falar, não vou me submeter a isso porque eu já tenho tal idade, não me preocupo muito com isso, não é necessidade, exatamente, né? Tem a opção do tratamento conservador. Agora, quando a gente fala em cirurgias, aí, primeiro que existem várias técnicas cirúrgicas. Existe a cirurgia tradicional, que a gente arranca as veias. Existe a cirurgia agora com laser também. Então, a gente faz um pequeno furinho, entra com uma fibra ótica dentro dessa veia. Essas coisas são fantásticas, né? É uma maravilha. Eu adoro tecnologia, fantástico. Né? Então, tava falando do Pokémon, né? É impressionante, a que ponto chegamos com a tecnologia, né? Então, a gente coloca a fibra ótica dentro da veia, essa fibra vai emitir um laser, esse laser coagula a parede do vaso, o vaso se fecha. E aí o seu próprio corpo vai reabsorver essa veia no futuro. Então, uma cirurgia que era feita em hospital, com anestesia muitas vezes geral, agora dá para ser feita até em day hospital ou até no consultório com anestesia local. Isso significa, inclusive, se você pensa em todo o aparato, gastar menos, né? Embora a tecnologia possa ser um pouco mais cara, no todo você acaba gastando menos, Mas a tendência da tecnologia é, à medida que ela é mais utilizada, vai diminuir menos o preço. Cara mesmo, né? E tem as tecnologias que estão para vir, né? Nos Estados Unidos está sendo estudada uma cola, né? Então, a gente injeta a cola gruda a veia, ela se fecha e resolve o problema. Né? É fantástico, mas
como a gente acabou de comentar, essa cola é caríssima lá, né? Chegando aqui vai ser... Um absurdo por enquanto. E não chegou ainda, que está numa fase de estudos. Mas é uma possibilidade. Quem sabe, se der certo lá, quem sabe... Não possa dar certo aqui também, em breve, não né? chegue aqui em breve. Pois é, gostei dessa ideia. Doutor, como são as cirurgias, por exemplo, utilizando o que eu falei, que foi a realidade aumentada, a gente começou aqui o nosso bate-papo. Quais cirurgias são essas? Bom, é mais na fase inicial da doença, tá? A gente identifica não só esses vasinhos, mas a gente identifica as veias reticulares, que nutrem esses vasinhos com a realidade aumentada. A gente consegue identificar nitidamente qual que é a veia que está nutrindo e qual que é o problema. A gente pode fazer uma marcação cirúrgica e tirar essa veia cirurgicamente, ou o que eu tenho feito é tratar com o laser externo. Então a gente dispara o laser de modo transdérmico numa veia que a olho nu não é visível, e eu consigo fazer ela fechar antes dela aparecer e consequentemente resolver os problemas superficiais dos vasinhos que estão incomodando. Doutor, pensando no pós, de qualquer um dos tratamentos que a gente cita aqui, são muito diferentes? Como é que funciona? São. A cirurgia tradicional, se a gente fala de poucas décadas atrás, a cirurgia tradicional, recuperação era de 30 dias para cima, né? Mesmo a cirurgia tradicional já diminuiu isso, então a gente já consegue uma recuperação um pouco mais rápida. Eu me lembro de pessoas que falavam que tinham dificuldade até para pôr o pé no chão no começo, alguma coisa assim, né? A cirurgia era muito agressiva, por isso a tendência antiga era: posterga o seu problema o máximo que puder para operar, assim, no fim da vida, se precisar. Hoje em dia a gente pensa diferente. Resolve o problema hoje, que é pequeno, se precisar resolver de novo depois, vai ser um problema pequeno de novo. É melhor resolver várias vezes pequeno do que um gigante depois. Então, a cirurgia tradicional tem essa recuperação, mas as cirurgias minimamente invasivas, assim, opera de manhã, se for com anestesia local, na hora do almoço já está indo para casa e já está se mexendo, já está pronta para recuperar. Aí depende de médico para médico, né? Sempre conversa com o seu cirurgião vascular antes para entender. Mas um afastamento de uma semana, e não é afastamento para ficar deitada o tempo todo, não. Deve se movimentar. É bom para cuidar da própria saúde, né? Se a pessoa, de repente, trabalha em casa, o home care, pode até continuar normalmente, continuar. Né? Assim, a pessoa vai se sentir tão bem, tão normal no dia seguinte, que vai sentir a vontade de voltar a trabalhar. Essas pessoas que têm essa ânsia por trabalhar, às vezes ficam tão focadas no trabalho que não sentem uma pequena dorzinha, alguma coisa, que é o corpo falando: ó, tá na hora de descansar um pouquinho com a perna para cima. E aí vai acumulando, no final do dia sente um pouquinho de dor. Então, para evitar... Melhor ficar uma semaninha fora mesmo. Uma semaninha fora. Doutor, tem uma faixa etária de maior incidência, apesar de ser genético? Tem. Dos 20 aos 50 anos é uma faixa que acontece bastante, mas à medida que a idade vai aumentando, eles também aumentam o aparecimento. Pessoa pensa, já cheguei aos 40, 100, tô livre. Não, infelizmente ainda pode aparecer, né? Não, eu já operei até criança com varizes, mas aí era um caso específico que nasceu sem as válvulas venosas. E não é frequente, é bem raro, mas né? Pode acontecer. Doutor, chegaram mais perguntas aqui, deixa eu pegar essa pergunta da Josenilda. Ela disse que fez uma cirurgia para varizes no dia 23 de junho e tirou a safena. Sim. Estou sentindo muita dor, isso é normal? Ainda estou sentindo muita dor, isso é normal? Já faz um bom tempo, né? A primeira coisa que eu tenho que recomendar é voltar no próprio médico e investigar. Eu não estou examinando, eu não tenho como ter certeza do que aconteceu. Mas não é para estar sentindo dor. Se não é para estar sentindo dor, tem que investigar, tem que ir atrás. Chegou uma outra pergunta aqui pra gente, da Sol Ramos, é muito longa, eu vou só ler a introdução pro doutor poder te orientar. Ela disse que tem muitas dores internas na perna e ela crê que é varizes. Ela foi ao médico e o médico disse que não, que são só vasinhos e que são bem visíveis. Aí ela conta de alguns produtos naturais que ela já utilizou, castanha da Índia, outras medicações, enfim, ainda não passou. Ela tem 56 anos e 80 quilos. Será genético? Primeiro, é lógico que o doutor vai tentar te orientar, precisava vê-la de fato. Ela fez uma introdução enorme para fazer uma pergunta muito simples. É genético? Sim. É genético, a gente já concluiu o que é. Não, mas eu faço um contexto
contexto todo com relação a isso. As pessoas acreditam que esses vasinhos superficiais que incomodam esteticamente causam muita dor, mas é raro ter essa ligação desses vasinhos com dor. Então, no começo da doença, ela não causa tanta dor mesmo? Não, não é para causar. Então, se for somente esses vasinhos da classe 1, normalmente não causam dor. Aí tem que investigar outras causas. Isso é o importante, é o que tem que ser feito. Para quem já tem varizes, por exemplo, a Rauriana Matos, ela diz que ela tem varizes, ela ainda fala assim, por causa do meu pai. E daí, coitado, ele também recebeu a genética. Gente, tem culpa de alguém. Não, mas alguém lá atrás o pai também, né? dele também recebeu, né? Pode ir lá para trás. Tem mais para trás aí, gente. Aí a Rauriana pergunta, ela fala que dói muito quando ela coloca salto alto. Quem já tem varizes sente mais dor de fato? Mas o salto alto, a gente pode fazer um programa inteiro para falar só de salto alto, falar com o ortopedista também. Não, mas esse aqui tá ok, vai, tá médiozinho, vai, não tá muito alto, mas não vou falar sobre isso. O salto alto, ele impede a movimentação do pé e, consequentemente, a contração da musculatura da panturrilha, que é o que bombeia o sangue para cima. Por causa disso, com o bombeamento diminuído, a pessoa vai sentir dor, vai sentir inchaço, vai sentir todos os sintomas da doença venosa. E tem todo o aspecto ortopédico também. O salto alto, ele pode causar alterações ortopédicas que causam dor também. Até nos tendões, viu, gente? Que eu conto que eu tenho umas alterações o ideal, aqui. O que pode ser feito, né? Um salto menor, um salto de 2, 3 dedos pode ser usado. Esse aqui tá super... Então, um pouquinho, quase. 3 dedões, talvez. Depende do tamanho do dedo. Mas a plataforma não tem esse problema. Né? Agora, uma coisa que eu faço e recomendo para as mulheres, muitas de nós em algumas ocasiões, por exemplo, no trabalho, quando vai para uma entrevista de emprego, a gente gosta de usar salto alto. Então, deixa o salto alto na bolsa, vai. Eu faço muito isso, uso sapato baixo, sapatilha, para andar aqui, gente, por essas avenidas São João, aqui no centro de São Paulo e tudo mais. Aí, quando eu tô aqui, eu ponho meu salto alto, não é verdade? A minha esposa tem o sapato do carro e... Pois é, meu carro é cheio de sapato, exatamente. Porque precisou para a ocasião, tá ali, você coloca o salto, né? Exatamente. Não precisa se minimizar, assim, eu sei que tem gente que considera isso essencial para o serviço, às vezes é norma, mas tenta minimizar o tempo de uso, né? E até, se a gente for pensar nas ruas, você está nos assistindo de qualquer lugar do Brasil, mas eu falo aqui por São Paulo, é tudo esburacado. Além de estragar o sapato, você está sempre tropeçando com salto alto, sempre é um risco maior, né, doutor? Nossa, tem uma lesão ligamentar, uma torção, isso é... Quebrar um salto caríssimo, minha gente, é muito prejuízo. Pensou no salto, mas eu pensei no pé, quebrar o pé. Né? Pensou no pé. A primeira coisa que eu penso quando engancha, se eu tô de salto na rua é, meu Deus, qual que é o sapato? Pra ver o tamanho do prejuízo. Não pense nem no pé, doutor, não pode, né? Doutor, foi um prazer recebê-lo aqui, muito obrigada. E eu queria que o senhor deixasse uma orientação final, porque muitas pessoas mandaram mensagem, não dá para responder tudo. Eu acho que prevenção aí é uma boa, né? A prevenção é uma boa, então passar com um especialista, o que é o cirurgião vascular, consulte seu cirurgião vascular. Se tiver qualquer dúvida, porque tem muita coisa sendo falada por aí. O acesso à informação está muito fácil, mas a informação... Vai lá no Google. Exatamente, a informação nem sempre é de qualidade. Então, converse com seu médico, com seu vascular. Exercício físico, faça, se não tiver nenhuma outra contraindicação. Mesmo que tem varizes, pode fazer, né, doutor? Deve fazer. Exercício físico é bom, fortaleça a musculatura da perna, da panturrilha, que vai fazer bem. Muito obrigada. Quem quiser entrar em contato tem o site www.amato.com.br e o telefone 0 operadora 11 50 53 2222. Mais uma vez, obrigada e uma ótima tarde, doutor. Foi ótimo o nosso bate-papo.